Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo filme que já está na Prime Video fazendo o meu filme. Um filme brasileiro simplesmente maravilhoso e perfeito que estava sendo aguardado por muita gente, então a gente vai comentar um pouquinho sobre ele no vídeo de hoje. Ai, se a minha vida fosse um filme, como seria o trailer dele? Fazendo meu filme é a adaptação de uma série de livros de mesmo nome da Paula Pimenta. Aqui a gente vai conhecer a Fanny, que é uma garota aí do ensino médio que é apaixonada pelo cinema, apaixonada por filmes e enfim. E ela sempre vê aí a sua vida, sempre fica imaginando como seria a sua vida se ela fosse um filme, né? Só que ela vê toda a sua vida começar a mudar quando a mãe dela resolve inscrever ela para fazer um intercâmbio na Inglaterra. Antes de qualquer coisa, já quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Fazendo Meu Filme, mas se você ainda não assistiu, gente, assista Fazendo Meu Filme. É um filme brasileiro muito legal e muito gostoso de assistir. É aquele filme clichê, aquele filme teen, adolescente, entendeu? Mas que ao mesmo tempo deixa a gente aí com o coração quentinho e traz uma sensação muito boa, muito gostosa de assistir. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que você assista porque vale muito a pena. Então caso você ainda não tenha assistido, vai lá, assiste o filme no Prime Video, depois você volta aqui pra gente poder comentar sobre Fazendo Meu Filme com spoiler. Eu vou falar pra vocês que logo de cara foi muito fácil me identificar com a Fanny, e já me identifiquei, no caso, então, com ela logo de cara, principalmente por causa de muitas coisas, assim, que ela faz, que apesar dela estar no ensino médio, eu faço até hoje. Então, por exemplo, ela falando que a mãe dela ou algumas pessoas acham que é um problema ou vem um problema quando ela fala que ao invés de sair, ela quer só ficar em casa lendo livro, até cogitam a hipótese de que ela tá doente. Além, claro, de toda a parte dela falando que ela fica imaginando como que seria a vida dela se fosse um filme, ou ela desejando que a vida dela fosse um filme, enfim. E vamos falar a verdade, quando a gente tava ali na época da escola e às vezes até ao longo da nossa vida mesmo, quem é que nunca imaginou ou nunca desejou que a sua vida fosse um filme? Porque a gente tem a impressão que dentro de um filme as coisas seriam muito mais fáceis, né? Seriam muito mais simples de ser resolvida, nossa vida seria muito mais fácil. E pode ser até que não seja tão fácil assim, né? Mas quem é que nunca imaginou isso? Então é muito fácil a gente se identificar com a Fanny logo de cara. No caso, eu não li os livros de Fazendo Meu Filme, mas mesmo sem ter o livro, sem ter lido o livro, eu posso falar pra vocês que o filme tá simplesmente maravilhoso. Eu gostei demais da escolha do elenco e sim, vou começar falando logo de cara do nosso elenco, porque querendo ou não, o elenco é uma parte muito importante, né, em uma produção audiovisual, seja para filme ou seja para série, porque o elenco não é bem escolhido, eles não fazem uma atuação boa ou, enfim, não são carismáticos, vamos falar assim, pode fazer com que o filme acabe não funcionando, né, ou que não seja tão legal assim da gente assistir e coisa do tipo. O elenco de Fazendo Meu Filme é maravilhoso, principalmente a Bela Fernandes e o Xande Valois, que fazem a Fanny e o Léo. Se eu não me engano, os atores, eles são muito amigos, né, fora das telas. Eu acho que eles não chegam a ser namorados, acho que eles nunca se relacionaram, mas eu acho que eles são amigos fora das telas. E assim, dá pra ver no filme que de fato eles têm uma intimidade muito grande um com o outro. E quando a gente fala intimidade, gente, intimidade nem sempre acaba sendo aí pro lado romântico e coisa do tipo, sabe? De ter um relacionamento, mas sim, pô, às vezes com um amigo e, né, pessoas da nossa família, a gente acaba tendo muita intimidade, que é uma coisa que com certeza acontece aqui com a Bela e com o Xande, porque a gente vê isso muito nítido na Fanny e no Léo, que é uma coisa que acaba ajudando muito na relação deles dois dentro do filme, ainda mais porque eles são os nossos grandes... A Fanny é a mais protagonista do que ele, só que o Léo também é um personagem muito importante dentro do filme. Eu gostei muito de como eles mostraram a amizade deles dentro do filme, porque dá pra ver que é uma amizade que vem de fato de alguns anos, sabe? Que faz alguns anos já que eles de fato são melhores amigos e que inclusive dá pra ver que desde sempre, desde a primeira vez, o Léo tem uma quedinha ali pela Fanny. Dá pra ver que ele sempre teve um crush na Fanny. E eles mostram, né, como que a Fanny e o Léo se conheceram, desde quando que eles são amigos. Quem gosta muito então de toda essa parte foi mostrada da amizade deles. Eu só acho que assim, podia ter demorado um pouquinho mais no filme pra Fanny de fato começar a gostar do Léo, porque a impressão que eu tive é que meio que acaba sendo meio que de uma hora pra outra que a Fanny deixa de gostar, deixa de ter um crush, uma paixão platônica pelo professor Marquinhos, que a gente já vai falar sobre isso, e começa a gostar do Léo. Pra mim é uma coisa muito rápida, sabe? É meio que assim, uma cena ela tá ali descobrindo que o professor Marquinhos, por quem ela tinha essa paixão platônica, ele é casado, e aí na cena seguinte ela já tá ali descobrindo que ela gosta do Léo. Então eu acho que as coisas são muito rápidas nesse ponto. Eu acho que podia ter sido
podia ter demorado um pouquinho mais pra Fanny descobrir que ela também tinha sentimentos pelo Léo, ou pra ela começar de fato a ter sentimentos por ele, gostar dele mais do que apenas amigo dela, e enfim. Claro que a gente tá falando de um filme, então em um filme muitas vezes eles não têm tempo, né, pra esticar tanto algumas coisas ou pra explorar tanto algumas coisas quanto eles teriam em uma série, por exemplo. Não é uma crítica, tá? Eu gostei de como fizeram no filme, mas realmente um filme às vezes eles acabam não tendo tempo, né, de explorar muito algumas coisas ou de estender alguns assuntos. Então por isso que provavelmente teve essa coisa um pouco mais rápida, não sei se no livro também é assim, mas no filme eu acho que por isso que teve esse negócio que é um pouco mais rápido da Fanny deixar de ter a paixão platônica dela pelo professor Marquinhos pra começar a gostar do Léo. E a cena deles dois se beijando na última cena do filme, assim, na última parte, né, lá no aeroporto, gente, é uma cena maravilhosa. Ainda mais porque o roteiro soube construir tudo muito bem dentro do filme até a gente chegar no beijo deles lá no final, porque a gente passou o filme inteiro ali desejando o beijo deles, que quase acontece várias vezes, e eu, por exemplo, que não tinha lido o livro, eu ficava com aquele negócio de agora vai acontecer o beijo deles, e eu ficava frustrada porque não acontecia, e acabou acontecendo de fato só lá no aeroporto. E então eu acho que o roteiro ainda faz um trabalho muito bom pra gente que não leu o livro, pra que a gente fique nessa expectativa e a gente de fato seja enganado, porque essa é a verdade, eles acabam enganando realmente a gente, achando que eles vão se beijar e eles não vão. Mas quando acontece a cena do beijo deles, gente, foi só uma cena assim tão bem feita, porque além de ter eles se beijando, ainda tem música do Ed Sheeran tocando de fundo, e eu gostei muito deles fazerem essa montagem de o beijo deles acontecendo no aeroporto e ao mesmo tempo eles se beijando em todas as outras cenas que eles quase se beijaram, em todos os outros momentos que eles quase se beijaram. Ficou perfeito. Sério, ficou perfeito o beijo deles aí no final. E já que eu mencionei o professor Marquinhos, que eu falei que eu ia também dar uma citada aí sobre ele, eu gosto do modo como mostraram sobre essa paixão platônica, esse crush da Fanny em cima dele, porque pelo que eu vi, algumas pessoas que leram o livro, né, vi falando que tem alguns momentos no livro que de fato parece que o professor dá ideia pra Fanny, né, do tipo que ele poderia realmente estar se interessando por ela e enfim, que é uma coisa que a gente sabe que hoje não seria bem vista, né? Eu não sei nem como que na época que o livro foi lançado, como que isso poderia ser bem visto, mas hoje, principalmente, e hoje mais ainda, isso não seria uma coisa bem vista pelo público. Então eu gosto que aqui no filme eles mostram que a Fanny tem essa paixão platônica pelo professor dela, mas ele nunca correspondeu, ele nunca deu nenhum indício, nunca fez nada que poderia dar a indicar que ele também sentia alguma coisa por ela e coisa do tipo, que realmente era tudo apenas coisa da cabeça da Fanny. Essa foi uma parte que eu gostei até ela descobrir que ele é casado, né? Então realmente fica uma coisa aí que só a imaginação da cabeça dela. Eu, honestamente, eu não sei, eu não consigo entender como que as pessoas têm crush em professor. Porque eu, pelo menos, nunca tive crush em professor nenhum meu. Então essa parte eu não consigo entender, mas eu gostei do modo como eles mostraram aqui no filme. Continuando falando aí sobre o elenco do filme, eu gostei bastante também das atrizes que fazem a Gabi e a Nath, porque elas também estão maravilhosas no papel delas. E elas têm ali uma química, as três, elas têm uma conexão, uma química, uma interação tão gostosa realmente, que parece que elas de fato são amigas há muito tempo, sabe? Parece que elas de fato realmente se conhecem há muito tempo. E um outro ponto muito positivo aqui do filme foi eles usarem elementos de filme realmente dentro do filme, pra contar aí a história da Fanny. Porque como eu falei pra vocês que ela, né, é uma garota muito apaixonada por cinema, uma garota muito apaixonada por filmes e enfim, alguns momentos eles usam referências de filme realmente pra contar em algum momento da vida da Fanny. Então, quando ela tá ali imaginando ela com o professor Marquinhos, tem a cena deles imitando o Titanic, quando ela começa ali a querer conquistar o Léo, eles escrevem em letras de filme, assim, como é que eu vou... meio que letras de roteiro realmente, todo o plano dela, e em alguns momentos tem essa quebra de quarta parede da Fanny mesmo contando algumas coisas que vai acontecer. Então, por exemplo, ela apresentando todos os personagens pra gente, ou depois ela falando, esse pedaço aqui eu não vou te contar o que vai acontecer, que é quando o Léo vai e fala que ele vai viajar pro Rio. Enfim, tem várias coisas, assim, vários elementos realmente referente a cinema, referente a filmes, que ficou muito legal aqui dentro de Fazendo o Meu Filme, porque faz uma conexão com, de fato,
contato que a nossa protagonista gosta, né? Com as coisas que realmente tem a ver com a nossa protagonista. E ainda mais falando de um audiovisual, isso funciona muito bem e acrescenta bastante pra história. Eu sei que tem outros livros, né? Tem mais 3 livros de Fazendo o Meu Filme, que eu espero que eles também sejam adaptados, porque eu gostei bastante da adaptação desse primeiro, então eu espero que os outros também sejam adaptados. E também porque eu acho que em outros filmes, né, e nos outros livros, a gente pode ter destaque para outros personagens que não tiveram tanto destaque nesse primeiro. Então, por exemplo, eu vi que parece que o público gostou muito ou falou muito da Priscila e do Rodrigo, que é um casal de amigos da Fanny. Só que aqui no livro, aqui nesse primeiro filme, eles não tiveram tanto destaque. Na verdade, eles quase não aparecem como casal, menos ainda a Priscila, que fala com a Fanny em alguns momentos, mas como casal eles realmente não têm destaque nenhum. E eu fiquei com essa curiosidade de será que eles têm mais destaque nos outros livros, para mostrar eles mais aqui no filme. E, por exemplo, a Nath com o irmão da Fanny, que eu não lembro o nome dele agora, mas essa relação dos dois, eu também queria ver um pouquinho mais. Então eu acho que se a gente tiver mais continuações, que eu espero realmente que aconteça, a gente consiga ter mais destaque para outros personagens que não tiveram tanto espaço nesse primeiro. Eu tenho que falar também que a cena final aí com narração da Fanny é simplesmente maravilhosa. E eu acho que é muito uma verdade dela falando que a vida dela, que ela sempre sonhou que a vida dela fosse um filme, ou como seria a vida dela se fosse um filme, mas que na verdade a vida dela é muito boa e que nenhum filme poderia ser melhor do que isso. E, ai gente, foi maravilhoso assim, ela falando, sabe, falando, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, que ela vai estar em um intercâmbio, mas eu tô muito curiosa pra descobrir que nenhum filme seria capaz de mostrar isso, sabe, nenhum filme seria tão bom quanto que ela tá vivendo, que acaba também tendo muito uma verdade. Então eu gostei muito do filme de Fazendo o Meu Filme. Eu não tava com expectativas tão altas assim pra ele, eu sei que ia sair, né, que ia estrear, enfim, muita gente tava esperando, mas não era uma expectativa tão alta que eu tinha em cima do filme, e eu acabei gostando bastante. É um filme mais aí pra um teen, né, uma coisa clichê, uma coisa mais adolescente, mas que é muito gostoso de assistir. E se você não assistiu Fazendo o Meu Filme, recomendo muito que você assista, porque ele tá um filme maravilhoso demais e a gente tem que valorizar as produções brasileiras boas que também são feitas. Se você já assistiu Fazendo o Meu Filme, conta pra mim nos comentários o que você achou, vamos conversar mais sobre. E nós temos outros filmes para comentar por aqui ao longo de 2024. Essa semana sai o 3º filme de Através da Minha Janela na Netflix e a gente vai ter vídeo por aqui pra comentar mais sobre, e também outras adaptações, outras estreias que vão chegar no Prime Video ainda em 2024. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve no canal e ative o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop. E também deixa o seu like aqui desse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. E essa toalha branca na sua cabeça ficou muito bonita, hein? E eu não vou te contar o que acontece.